Tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Tudo bem, Mari? Olá, boa noite. Eu estou bem. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre o projeto de saúde aqui da igreja, como é que ele funciona, como vocês pensaram nessa proposta. Bom, pessoal, nós estamos aqui com o intuito de falar sobre o nosso novo projeto da Área 99, que é o nosso grupo de saúde. Ele ainda não é um grupo formado, assim, formado na questão de já ter nome, já está bem estabilizado. A gente ainda está em fase de construção do grupo, mas somos todos estudantes da área da saúde e nós resolvemos criar este grupo justamente para ajudar a nossa igreja na questão de saúde, principalmente porque a gente precisa disso, né? A gente precisa cuidar da nossa vida espiritual e da nossa saúde também. Foi um projeto que nasceu no coração do irmão Rafael e do irmão Jonas e graças a Deus por isso, ele nos chamou outros jovens também da nossa área, que fazem parte da área de saúde. E nós estamos aí, né, para fazer evoluir esse trabalho, fazer valer a pena. E nós pedimos a oração dos irmãos também. Desde já nós queremos estender o nosso agradecimento a toda essa equipe que está aqui nos apoiando, nos ajudando, ao nosso pastor, pela responsabilidade de ter nos dado e ter confiado na gente. Muito bem. Gente, sobre a questão do Setembro Amarelo, que é a proposta da nossa live, falar um pouco sobre esse tema. A gente sabe da importância de se falar sobre isso e a gente sabe que na igreja a gente ainda tem isso como um tabu. É uma coisa que não é tão falada na igreja. Eu queria saber de vocês, como que surgiu o Setembro Amarelo? Qual é a campanha, qual é a história por trás disso? A história do Setembro Amarelo é muito legal assim, de contar, né? Foi um fato muito triste que aconteceu. Assim, eu e Jonas, a gente pesquisando sobre o tema, foi um jovem, em 1994, ele se suicidou, porque o engraçado é que ninguém da família, nem amigos, desconfiaram, porque ele sempre foi uma pessoa muito amigável, muito alegre, todo o tempo ele se divertindo, então ele nunca deu sinais para a família e para amigos. E ele tinha um carro amarelo que ele mesmo criou, ele mesmo pintou, fez tudo direitinho no carro dele. E no velório dele, muitos amigos e familiares também fizeram cartões, escreveram cartões amarelos e em fitas, se precisar, peça ajuda, entendeu? Porque ele se suicidou e não falou nada, como todos os suicídios. Foi uma coisa que aconteceu repentina e pegou todos de surpresa. E a partir disso, por isso que temos a fita amarela, né? Por causa do carro dele. Aí podemos dizer que é tipo uma homenagem que fizeram. E em 2015 começou a campanha Setembro Amarelo, toda essa movimentação para falar sobre o suicídio, né? Porque a gente sabe que isso foi em 1994. Aí de lá para cá o tanto de pessoas, e antes, né? Tanto de pessoas que já se suicidaram. Não é um tema muito falado, como eu já falaste, tem esse tabu todo por trás, até porque da questão que se falar muito acaba virando um estopim para outras pessoas se suicidarem, entendeu? E é assim, como todo caso de suicídio é muito triste, entendeu? Por isso que a gente está aqui, trouxe esse tema para dentro da igreja, para que possamos ter a consciência sobre isso, de que sim, é um assunto sério, é um assunto que precisa ser falado, e a gente não precisa mais ter esse tabu, não precisa mais ter esse medo de falar desse assunto, né? É uma coisa que a gente tem que falar mesmo. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, fazer parte dessa família. Como a Mariana já citou, esse projeto de explicar que é dentro da igreja na relação da saúde nasceu em um dia qualquer. Estava eu e meu amigo Rafael estudando sobre outras questões. Então a gente se questionou, cara, e por quê?
não criar um departamento dentro da igreja, da nossa área 99, para tirar algumas dúvidas de alguns irmãos sobre câncer de mama, câncer de pênis, câncer de próstata. Então, diversos setores da saúde, esse grupo está aqui envolvido. Temos nutricionistas, temos fisioterapeutas, temos especialistas em saúde mental, temos biomédicos, temos farmacêuticos. Então, estamos recheados de profissionais dentro da área. E a questão do Setembro Amarelo, como Nayane já citou, o rapaz se chamava Mike e ele tinha um Mustang amarelo que ele construiu, como ela já disse, e ele foi encontrado morto dentro do carro com um tiro na cabeça. Então isso chocou a sociedade na época, e com isso eles fizeram várias faixas com emblema amarelo, com vídeo, como a Daiane já falou, e por isso teve grandes repercussões e se tornou o Setembro Amarelo. Só que esse assunto de suicídio, a gente percebe que é muito falado hoje em dia, no século XXI, só que aí houve um período na história, lá no século XVII, XVIII, que foi muito mais falado, foi muito mais citado do que é citado hoje no século XXI. Tivemos vários autores, como de romantismo, William Shakespeare, por exemplo. Ele escreveu vários livros, escreveu o Romeu e Julieta, que retratava a história de dois jovens que se apaixonaram, e como a relação não era concretizada, porque os pais eram de categorias, eram de níveis sociais, econômicos diferenciados, eles não aceitaram, então os jovens cometeram o suicídio. Tivemos também outra questão que ele escreve sobre Hamlet, que cita a famosa frase, ser ou não ser, eis a questão. Ele faz uma reflexão sobre se vale ou não a pena viver, mas ele não comete suicídio, quem comete suicídio é sua tia. Mas isso, não vou dar spoiler desse livro, fica aí o critério para os leitores. O Hamlet é um livro muito bom. E também temos Goethe, que lá no século XVII escreveu um livro chamado O Sofrimento do Jovem Walter. A história é o seguinte: ele escreve cartas para o pai dele, dizendo que se apaixonou por uma moça, só que a moça era casada. Então, ele vendo que essa relação era impossível de ser concretizada, ele comete suicídio. Ele dispara um tiro sobre a sua própria cabeça. É interessante que meses depois do lançamento deste livro, vários jovens, na mesma faixa etária de idade do personagem, cometeram suicídio. Então você percebe que não é o assunto em si, mas a forma como é divulgado, que pode servir como gatilho para que outras pessoas venham cometer o suicídio. É muito importante saber da história que está por trás de toda essa questão e se informar também, porque a maior parte de nós ouve falar através dessas campanhas que são amplamente divulgadas nas redes sociais, como Instagram, Facebook, o YouTube também. A gente vê muitas pessoas falando, mas a gente acaba não se informando da forma correta. E a falta de informação é um perigo. E é uma das grandes questões hoje em dia. Se a gente não se informar bem, a gente não tem como ajudar, a gente não tem como apoiar as pessoas. Então, vocês já falaram um pouco sobre a história, e eu queria saber agora quais são os fatores de risco e os sinais de alerta em questão do suicídio. Como a gente pode saber se uma pessoa está passando por esses momentos de confusão, de amargura, ou o que leva uma pessoa a cometer isso? Esse é um assunto muito complexo, interessante, e seria necessário que houvesse várias ou milhares de lives como essa para tentar explicar o que acontece na mente humana, na mente de um suicida. E os fatores de risco. Antes de falar sobre o fator de risco, eu gostaria de esclarecer algumas numerações, que no mundo inteiro cerca de
8.000 pessoas cometem suicídio por ano. É um número alarmante. Então, se em cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, a cada 10 segundos 11 pessoas tentam, a cada 20 segundos 10 pessoas cogitam, pensam em suicídio. Então, o pensar em suicídio, o tentar em suicídio chega a ser 2, quase 3 milhões de pessoas. Então você percebe que o número é assustador. E a questão do suicídio é um problema de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde fez várias campanhas para evitar o suicídio. Só que a própria divulgação sobre o assunto pode ser um gatilho para que outras pessoas cometam suicídio. Então não é importante a frase original, precisamos falar sobre, mas como e quando falar sobre é o que determina a importância, a relevância sobre o assunto. No Brasil, só no Brasil, a cada 100 mil pessoas, cerca de 6,5 mil pessoas cometem suicídio, apenas no Brasil. Então, os fatores de riscos, quais são os fatores de riscos? Nós podemos ver que temos aí um fator muito importante, que é a idade. Jovens entre 10 a 20 a 30 anos são fatores de riscos. Adultos depois de 70 anos são fatores de riscos. E é interessante, antes que minha amiga Nayane complemente, interessante e por que os jovens entre até 5 anos mesmo, tivemos casos de que crianças de 5 anos cometeram suicídio. Então você percebe que essa patologia mental, esse problema, não escolhe raça, cor, etnia, idade, situação financeira, questão social, não escolhe. Então nós podemos dizer que ela não é preconceituosa nesse sentido. Então por que o fator de risco é a idade? Porque jovens entre 10 a 20 a 30 anos têm o seu sistema cognitivo ainda em construção. Até os 21 anos de idade, a mente de um adolescente, de um jovem, ainda está sendo construída. Então temos várias estruturas cerebrais que não estão ainda desenvolvidas corretamente. Temos aí o sistema límbico, que é a principal área em que está localizado, é a área que nós chamamos de centro das nossas emoções. Então o sistema límbico é onde guarda todas as emoções humanas. Então quando essa estrutura do sistema límbico não é desenvolvida, não está totalmente desenvolvida, há uma disfunção. Se há uma disfunção, logo há pensamento suicida. E também temos aí outras regiões, temos o córtex pré-frontal, que é a área cerebral que está responsável pela nossa tomada de decisão conscientemente. Então, se você está me ouvindo direitinho, se você está compreendendo cada palavra, isso significa dizer que o teu córtex está funcionando perfeitamente. Então, a idade são fatores de riscos, tanto de crianças, jovens de 10, de 5 a 20, a 29, a 30 anos, são um fator de risco. E idosos também. Algumas pessoas que têm alguns problemas crônicos, como as pessoas que têm Parkinson, Alzheimer, que já são pessoas que já têm uma predisposição ao pensamento suicida. O porquê? Porque as estruturas cerebrais, especificamente ali a região da substância negra, que envolve e os neurônios dopaminérgicos, que são os neurônios que nos faz sentir prazer e também estão responsáveis pela movimentação automática do corpo, mas isso aí é uma outra questão. Estamos relacionados aqui às emoções. Então, a ausência desses neurônios causam uma patologia. Nós chamamos de patologias mentais. Que eu não gosto de usar o termo doenças mentais, mas sim patologias mentais.
Alguma colocação? Assim, a questão sobre os fatores de risco, né, que podem desencadear, nós também temos outras questões, tipo término de relacionamento, falta de emprego, você ser despedido de um emprego. Desculpa. Problemas familiares, você não ter uma estrutura familiar, tudo isso vai desencadeando as suas emoções, como o Jonas já falou bem aqui, muito explicado, né? Sobre as questões das nossas emoções. A gente vê que tudo isso está ligado, entendeu? Porque a gente começa a depositar a nossa confiança, os nossos sentimentos e as nossas emoções em coisas terceiras. Pode ser outras pessoas, objetos, bens materiais, principalmente. Se a gente vê que nossa vida não vai muito bem, já vai dando aquele desencadeamento na mente, aí a gente já vai ficando assim com aqueles problemas, né? E a gente vê que tudo isso já vai sendo um fator para a pessoa poder se sentir insuficiente e cometer o ato do suicídio. Eu lembro que fazendo esse estudo, né, sobre o suicídio, eu achei muito bom. Para mim, Nayane, foi muito bom, porque era um assunto que eu posso dizer que eu era leiga, eu conhecia assim por alto, não tinha assim conhecimento profundo sobre o assunto. E quando o Jonas me apresentou esse projeto para nós estarmos aqui hoje apresentando, ele falou, né, que era para eu ficar com a questão sobre o suicídio na visão espiritual, para eu ajudar ele a conversar sobre isso hoje aqui. E eu disse, tá bom, é um desafio para mim, porque realmente eu não tinha assim tanta conhecimento como eu adquiri estudando. E estudando eu vi que realmente é um assunto que nós precisamos estudar como pessoas para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. Porque o Senhor Jesus, ele vem nos dizer na sua palavra o quê? Que nós devemos amar uns aos outros. E isso está, o fator amar está composto por cuidar. Então, se eu vejo que o meu amigo não está bem, eu tenho que cuidar dele, entendeu? E eu vejo que a gente precisa disso. É tão interessante essa questão que a Bíblia, ela diz assim: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Só que quando chega um momento de choro, algumas pessoas não conseguem compreender. E aí está o problema das nossas relações. Porque na questão do pensamento suicida, como nós estávamos conversando agora há pouco, você também citou, que essa escuridão emocional, essa escuridão psicológica, ela tende a nos afastar. E nós temos gatilhos mentais que chamamos de escala de valência positiva ou negativa. Para explicar melhor sobre essa escala, e não adentrar num termo muito técnico, na escala de valência positiva, as nossas emoções têm por tendência a nos aproximar das pessoas, de alguma situação, de algum objeto. E na escala de valência negativa, tendemos a nos afastar, o afastamento. E esse se afastar significa atacar também. Por isso, algumas pessoas, quando estão tristes, elas começam a ser um pouco agressivas. E isso está relacionado ao pensamento suicida, que temos aí transtornos de humor, temos aí mudança de humor repentina. Uma pessoa que era muito feliz, eu já estou falando dos sinais, e que posso demonstrar um pensamento suicida. É importante ressaltar que cada sinais que nós vamos citar aqui agora, para ficarmos atentos, ele isoladamente não é um problema. Agora ele mesclado com outros sinais é um problema. Por exemplo, alguém que gostava de se arrumar bastante e agora já não liga mais para a aparência. Por exemplo, alguém que sorria bastante, agora já diminui a frequência do riso. Uma pessoa que era extremamente triste e agora automaticamente, radicalmente, a emoção, o pico vai lá em cima, vai no pico, vai no máximo. Então você percebe, quando a felicidade é muita, há um problema. Quando a felicidade é de menos, há um problema. Quando o cuidado na aparência é excessiva, existe um problema. E quando a preocupação pela aparência ela é abaixo,
há um problema. Então nós percebemos que há um equilíbrio, e tem que existir um equilíbrio. E esse equilíbrio entre você saber o que é o máximo e o que é o menos, esse equilíbrio é o que nós chamamos de saúde mental. É eu saber identificar o que é a realidade, o que não é a realidade, o que é fruto da minha imaginação e o que não é, o que está dentro do que é possível da minha realidade e o que está fora. Quando eu não consigo identificar aquilo que é fora da minha realidade e eu quero muito, há um problema, há uma disfunção cerebral, há uma disfunção no controle das nossas emoções, do sistema límbico. Então há uma alteração. E todas essas alterações são notadas claramente em pessoas que têm um pensamento suicida. Um comentário? Nada, Nayane. É realmente importante a gente ter essas informações, a gente buscar conhecimento. Nem sempre, como o Jonas falou, ao chorar com os que choram, a gente vai conseguir entender a dor dos que choram. Nem sempre, quando as pessoas estão passando por problemas, nós vamos conseguir entender. Mas é necessário que a gente se faça presente, que a gente esteja lá para o outro entender que ele não está sozinho, que tem alguém com ele. Também, no sentido espiritual, lembrar que ainda que a gente não consiga sentir, ainda que a gente não consiga ver, existe um Deus que está com a gente, sabe? E isso não desmerece de forma nenhuma a necessidade de conhecimento científico, a necessidade de ajuda psicológica, a necessidade de tratamentos. E diante disso eu queria perguntar para vocês quais seriam as formas de prevenção e de tratamento essas doenças, essas patologias, a questão do pensamento suicida. Sim, a questão da prevenção é simples, porém é muito complexa. Porque, tipo assim, uma pessoa que não consegue se aproximar de outra já se torna muito difícil, entendeu? Às vezes as pessoas, ela não vai chegar e dizer, Mari, eu quero me matar. Entendeu? Ela não vai chegar diretamente para você e dizer, Mari, eu vou me suicidar, entendeu? Ela vai dar sinais e nesses sinais que você vai saber fazer a abordagem, entendeu? Por isso que é muito bom a questão de conversar, entendeu? Você saber conversar com a pessoa é a melhor forma de abordar ela. Perguntar se está bem, se está precisando de ajuda, como está, entendeu? Não é só, tipo, você precisa de tratamento médico. Não é isso, gente. Se você tem que amar essa pessoa, você tem que cuidar dela, você tem que ajudar ela num tratamento médico, não só dizendo, mas levando ela também, para ela não se sentir só. Se ela te procurou, no meio de tantas pessoas que ela poderia procurar, se ela te procurou, é porque ela encontrou em você uma rota de fuga, uma solução. Eu estava estudando sobre depressão e perguntei para algumas pessoas que são meus amigos, né? Qual é a dificuldade? E a maior dificuldade que eles me falaram é a questão da família e de aceitar que é depressivo, entendeu? Que tem a doença. Por que a questão da família? Porque depressão é uma doença, podemos dizer, antiga, só que ela não é falada. É uma doença nova, mas é a doença do século, né? Se a gente for fazer uma pesquisa de quantas pessoas, principalmente agora na pandemia, desenvolveram a depressão, são muitos números, muitos valores. E a gente precisa disso, de se aproximar, de saber conversar com as pessoas, porque assim, a família é importante muito, porque a nossa família é a nossa base. E se a gente não se sente apoiado por a nossa família, então essa pessoa vai procurar apoio em outra pessoa. E se ele encontrou apoio em você, então é você que tem que ser a base dessa pessoa, entendeu? Tipo, você diz assim, eu estou aqui para te ajudar, mas você some e deixa essa pessoa só, você acha que ela vai se sentir amparada? Não vai. É interessante que você não imagina o poder da frase, eu estou aqui. É uma pequena frase, mas que contém um poder inimaginável. Frase, eu estou aqui, transmite a outra pessoa presença. Transmite a outra pessoa alguém pela qual ela possa desabafar, um abrigo seguro. E é interessante essa questão,
Porque se você chegar numa roda de 20 pessoas, por exemplo, e uma das pessoas, por alto, disser: eu gostaria de dormir e nunca mais acordar. Eu gostaria de, se eu me for, ninguém vai mais sentir minha falta. A minha presença aqui é um problema. Então, são frases como essa, são que nós podemos ser perfeitos, são alguns sinais, isoladamente, mas são os sinais. Então, se você é uma pessoa que se preocupa com o outro, existe a sensibilidade interpessoal e a sensibilidade intrapessoal. Então, quando você consegue identificar no outro uma vírgula de emoções negativa, você tem que chegar até ela, oferecer, porque muitos casos de suicídio, se não todos, é incompreensível. Por quê? É incompreensível. Nunca vai existir uma razão óbvia, porque não existe uma obviedade num suicídio. Não dá para compreender. Então, se você chegar, apresentar que você está lá, mas se você buscar compreender, você pode até fazer um julgamento. E esse julgamento pode ser um gatilho para que acelere mais o processo de tomada de decisão de cometer o suicídio. É interessante que você pergunta: Jonas, quem comete mais suicídio? Homem ou mulher? Aí eu te respondo: quem tenta mais? Homem ou mulher? Você vai perceber que mulheres tentam mais. Só que homens cometem mais suicídio por causa da impulsividade. Porque mulheres é mais aberta a diálogo. O homem é um pouco mais fechado. Eu falo isso por mim mesmo. Eu sou um pouco mais trancado. Então, existem pessoas que esse fechamento emocional é algo patológico, é uma doença patológica. É uma patologia mental. Esse se retrair. Então, você, na escola, por exemplo, caso de bullying, é um fator de risco. Porque tem crianças que é calada e as pessoas começam a julgar. E muitas das crianças têm depressão, têm pensamento suicida e sofrem bullying. Então, a escola, fica aqui a dica, precisa investir bastante na área do cuidado de saúde mental. Porque nas escolas existem grandes índices de suicídio ou de pensamento suicida. Porque na escola você é julgado pela sua religião, pela sua cor, pela sua etnia, pela sua posição social, econômica. Então, na escola existem um desafio para a vida, ainda mais para a vida de um jovem que está em desenvolvimento emocional. E frisando a questão da família, eu acho muito importante a família. Assim, a família do século, ela é mais aberta para conversar e entender, principalmente os jovens, né? Nós jovens. Eu digo isso porque minha mãe, graças a Deus, ela é uma pessoa assim maravilhosa, que ela sempre está disposta a conversar, sempre pergunta para a gente como é que a gente está. Sempre quer conversar, minha filha, fale, porque eu digo Nayane, eu tenho uma dificuldade de expressar um pouco os meus sentimentos. Eu sou muito trancada na questão dos meus sentimentos. E mamãe fica todo o tempo: tu tem que falar, tu tem que falar. Então, eu acho que é uma preocupação de mãe, mas também é a questão do apoio familiar. E eu vejo que isso precisa muito para a gente. É muito importante o nosso apoio familiar. E se você tem uma pessoa com essa patologia de depressão ou outras patologias mentais na sua família, apoie, não vire as costas, não critique, não julgue, não diga que é... Como é a palavra? Frescura. Não diga que é frescura, porque não é. E se for frescura, gente, vamos parar com isso, porque principalmente as pessoas idosas, elas digam que é frescura, porque tem muitos jovens realmente que querem fazer isso para chamar a atenção. Então, eu estou aqui enfatizando, se você fica com esse pensamento de querer chamar a atenção, por favor, não faça isso, porque suicídio, depressão é um assunto muito sério mesmo, que é uma doença assim, silenciosa, mas, por favor, não façam isso, tá? Porque nós precisamos parar nós estamos aqui tentando parar com esse tabu,
de dentro da igreja, e não só da igreja, mas de toda a sociedade. E nós queremos pedir também o apoio de vocês para não ficar mais com esse negócio de dizer: eu estou querendo me suicidar, eu estou querendo me matar, porque muitas pessoas fazem isso, mas o assunto é sério, então, por favor, não falem mais isso. Se não for, não falem mais isso. É interessante porque o que Nayane falou é algo muito visto hoje em dia. Então, isso causa um embotamento, ofusca, na verdade, o atendimento para quem realmente necessita. Então, pessoas que... E existem casos de jovens que realmente querem chamar a atenção, mas existe também casos de jovens que realmente passam por este problema. E alguns até brincam com isso, mas isso tem que ser repreendido. Pessoas que brincam com esse assunto tem que ser repreendido, porque é um assunto muito sério. E temos aqui pessoas que passam por problemas dentro da igreja. Temos irmãos, temos crianças, jovens, temos senhoras, senhores. Então, tem pessoas do teu lado passando por isso. E às vezes nós não percebemos isso. E quando acontece um suicídio, nós nos sentimos culpados. Porque eu não vi isso antes? Isso é normal, o sentimento de culpa. Por que eu não vi isso antes? Eu deveria ter feito alguma coisa. Eu sou culpado disso. E eu quero aqui enfatizar que as famílias que têm nas suas relações pessoas da própria família que cometeram suicídio, os pais, os irmãos, mãe, precisam de ajuda. Porque existe um caso de suicídio dentro da casa. E algumas pessoas rejeitam falar sobre o assunto. Então, eles precisam de ajuda. Precisam de conversas. Precisam de alguém que chegue, segure na mão e fale assim: vamos no hospital, vamos no CAPES, que é o Centro de Atendimento de Psicossociais. Temos aí o CVV, que é Centro de Valorização da Vida. Temos também a própria SAMU. Você pensa, mas SAMU é só para atender pessoas que sofreram acidente na rua. Não, mas também é para caso de suicídio. O risco iminente de suicídio. Então, vocês podem estar alertando a SAMU 192. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. Porque nós estamos aqui. E nós estamos cientes disso. Agora nós estamos cientes disso. Pessoas que estão nos assistindo, olhe para quem está ao seu lado. Veja, olhe, converse com os vizinhos, com os filhos, com os sobrinhos. Porque pode ter pessoas dentro da sua casa que passem por este problema e você não note. Por pensar que é uma fase da juventude, ficar trancado dentro do quarto mexendo no celular. Existe uma série que foi lançada chamada Os 13 Porquês. É uma série mundialmente, todos já assistiram. Interessante que essa série, ela conta a história. Vou dar o spoiler, mas já foi retirada do ar. Ela conta a história de que uma jovem comete suicídio e deixa 13 fitas gravadas. E cada fita, ela exclama, ela diz o porquê que cometeu o suicídio. Então ela pega essas 3 fitas e deixa para um rapaz que vai começar a distribuir as fitas, andar a todos os lugares que ela andou, segundo a fita, e levar para cada pessoa que foi o culpado dela ter se suicidado. 3 meses depois da série ser lançada, o índice de suicídio aumentou 13%. Aumentou 13%. Por quê? Porque conta com detalhes. Rico. A série é rica de detalhes ao contar passo a passo da morte da garota. Então, isso, na Organização Mundial da Saúde, é proibido. Porque pode ser um fator que vai desencadear que outras pessoas cometam suicídio. Sim, porque a gente, como eu falei no começo, que a campanha de suicídio
Aqui no Brasil começou em 2015, mas que eu lembre bem sobre isso, foi falado mais sobre o suicídio ano passado, entendeu? Aí a gente vê que, assim, precisa ser falado, mas precisa ser abordado de uma forma concreta e certa, para não ser um estopim para outras pessoas se suicidarem. Então, é todo um contexto, é toda uma forma de falar, para não ocorrer isso. É muito assim, perigoso, até às vezes falar um pouco. E só aqui, falando na questão da família, não, sobre o tratamento, a gente vê também que as pessoas sentem muito, assim, eu acho que é medo de procurar tratamento médico por vergonha. Já vi gente dizer que tem vergonha de procurar o psicólogo. Eu acho assim, que todo mundo deve procurar um psicólogo. Ter um tratamento não é errado, é certo para a nossa saúde mental. A gente cuida da nossa saúde física, por que a gente não trata também da nossa saúde mental, não é? Na questão da série, a gente percebe que a própria Netflix, que produziu a série, ela põe como descrição a questão dos gatilhos que a série pode oferecer para quem assiste. E realmente é perigoso abordar essa questão de uma forma errada, porque, como vocês estão falando, ela pode acabar servindo de gatilho para que as pessoas encontrem meios, encontrem formas de realmente fazer aquilo que está incomodando, aquilo que elas têm sentido vontade. A gente também percebe que, como a gente já falou aqui, é um tabu muito grande. Ainda hoje, mesmo com toda a informação que está disponível nas redes sociais, na internet, a gente percebe que muitas pessoas têm preconceito em falar sobre a questão dos problemas psicossomáticos, da depressão, da ansiedade, de todos esses fatores, como se isso fosse frescura, como se isso fosse algo passageiro. Como o Jonas falou, existem vários fatores que podem servir, não é como se isso fosse a causa principal, mas eles podem servir como gatilhos, eles podem servir como, de certa forma, incentivos para que isso aconteça de fato. Em questão das crianças, a gente realmente percebe, as crianças e os adolescentes, eles ainda não têm essa formação toda, elas ainda não têm isso formado. Isso prejudica a visão que elas vão ter do mundo, a visão que elas vão ter das coisas, porque nessa fase a gente acha que as coisas vão durar para sempre, que a minha chateação vai durar para sempre, que essa briga, esse desentendimento com os pais, que é natural para a idade, vai durar para sempre. As crianças sentem muitas vezes que elas não são amadas pelos pais, que os pais não as compreendem. E isso acaba sendo um fator que intensifica esses sentimentos. Por isso a importância da família se fazer presente, a escola também, os professores, a coordenação pedagógica, a gestão escolar, buscar incentivar campanhas de prevenção, conversas, rodas de conversa, debates entre os estudantes, mas sempre abordando isso da forma correta. Sempre abordando isso da melhor forma, porque não adianta eu querer buscar prevenção, buscar ajudar, se eu não tenho conhecimento para isso, se eu não tenho base para isso. Eu preciso conhecer aquilo que eu estou falando. E diante disso a gente percebe que nas redes sociais a gente tem muitas pessoas que colocam, se você precisar desabafar, me chama no direct, me manda uma mensagem, manda um WhatsApp. E isso não é certo, porque se você não tem condições de ajudar essa pessoa, você vai acabar atrapalhando ela. A gente percebe que muitas pessoas querem ajudar, mas elas não têm condições disso. Então, o ideal é apoiar essa pessoa, dizer que você está ali para ela, mas também lembrar essa pessoa de que ela precisa de uma ajuda profissional. Ela precisa ir ao psicólogo, ela precisa ir atrás de uma pessoa que tem conhecimento, que pode de fato ajudar ela. Porque a maior parte de nós somos leigos quanto a esse assunto. Nós não conhecemos, embora a gente tenha muito acesso ao conhecimento, a gente busca por conhecimentos que sejam de fácil acesso e não por conhecimentos que a gente precisa se aprofundar. E esse é um assunto que a gente de fato precisa se aprofundar. E diante disso, a gente também percebe esse tabu muito presente dentro da igreja. Como cristãos, a gente percebe que a igreja ainda trata o suicídio, a depressão, a ansiedade como coisas que são resultado de uma falta de relacionamento com Deus. Eu queria saber o que vocês têm a falar sobre isso. Qual o papel da igreja diante desse quadro? Diante dos irmãos que têm passado por problemas psicológicos, dos irmãos que têm passado por
por esse quadro, por esses momentos de depressão, de ansiedade? Qual o papel da igreja frente a isso? Bom, a igreja, como uma instituição, ela deve acolher muito bem pessoas que sofrem com esses transtornos. Porque é difícil para alguém admitir que está doente. As pessoas não gostam de admitir que está doente. Então, por exemplo, alguém chega para você e fala assim: eu estou com depressão. Você vai dizer mentira. Por que mentira? Porque quem está com depressão não fala que está com depressão. Nega a existência da depressão. Então, a depressão dentro da igreja, a gente pode ver que ela é existente. Alguns pastores, por exemplo, que sofrem pressão dos irmãos da igreja, especificamente os mais velhos, que tem por achar que o pastor que está na frente tem que ser perfeito. Então, essa pressão externa causada em um líder, ela pode desencadear a depressão. Aí eu te pergunto, Jonas, a depressão no pastor, nesse requisito, é falta na fé em Deus? Não. É falta de um Deus poderoso? Não. É resultante de pressões externas. Nós somos carnes, nós somos humanos, nós somos dotados de emoções e sentimentos. Então, essas emoções vão sofrer alterações com pressões externas. Então, qual o papel da igreja mediante a esse cenário patológico? Acredito que seja criar como o nosso amigo Rafael já tinha dado a ideia, seria bom que a igreja criasse um escritório com especialistas nas áreas, para que estivesse disponível para ouvir os irmãos. Tanto o próprio pastor pode estar fazendo esse trabalho de tentar buscar compreender mais um pouco sobre as relações pessoais e interpessoais dos irmãos, não apenas no que diz respeito à área espiritual, mas sim à área social, à área econômica, às áreas emocionais, que são sim os fatores contribuintes para que haja depressão. Não é somente a questão na ausência de fé, mas também temos aí fatores externos, como já citei a questão do pastor, que eu acho muito importante citar a questão dos pastores. Só em dezembro de 2018 a janeiro de 2019, 14 pastores se suicidaram. E na pesquisa eles falaram que uma das maiores causas foi a pressão da igreja, porque a igreja ela coloca o pastor aqui, entendeu? Ele não pode estar aqui, ele tem que estar aqui. Se ele faz demais, ele reclama. Se ele faz menos, ele reclama. E como o Jonas já disse, é difícil demais a gente estar no médio, entendeu? Estar no médio disso tudo, é muito difícil. Então, assim, eu como igreja, você que está assistindo essa live como igreja, apoie seu pastor, ore pelo seu pastor, ajude ele. Se você acha que ele está fazendo muito, ajude. Se você acha que ele está fazendo pouco, ajude. É muito importante ajudar o pastor na igreja. E a questão de consultório também é muito importante. Assim, não só o pastor, porque é muita coisa para um pastor, uma igreja é muito grande para um pastor só administrar. Então, olha a pressão sobre ele, entendeu? Ele tem que dar conta de irmão. Aí eu estava até falando com o Jonas que a questão de pastor é muito difícil, porque de manhã ele pode estar num velório, à noite ele pode estar num casamento, de um casamento ele já pode sair para ajudar uma pessoa que está tentando se suicidar. Então você fica imaginando a mente desse pastor, como não está. Aí não tem uma igreja que apoie ele, que fica só contra ele o tempo todo, falando. Como é que esse pastor vai ficar diante disso? Nós, como seres humanos, eu, Jonas, Mari, a gente recebe uma crítica, a gente já fica assim, meio baleado para aceitar aquilo. Imagine um pastor que recebe crítica 24 horas por dia e não tem ajuda. Como é que não fica essa situação? A igreja precisa sim de um consultório médico. Vários estabelecimentos aí, escolas, empresas, têm um estabelecimento médico para ajudar seus funcionários, seus alunos. A igreja também precisa disso. Eu sempre fui a favor disso, de ter,
Porque às vezes a pessoa não se sente bem de conversar em casa com seu familiar, então ela sabe que tem um consultório na igreja, ela vem conversar, entendeu? Não precisa ser especificamente o pastor, mas se tiver o pastor mais um especialista na área, ajuda muito, gente. Então, eu friso muito essa questão de você orar pelo seu pastor, você ajudar o seu pastor, ajudar também os seus irmãos. A questão da igreja é muito... Por isso que a gente está aqui hoje. A questão dessa live sobre suicídio dentro da igreja. Para as pessoas entenderem que isso isso tem que parar de ser um tabu. Todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa ser assistido, precisa ser acompanhado. Todos nós precisamos. Ah, mas a Nayane, ela é todo tempo sorrindo, todo tempo feliz. Mas você não sabe como é que eu estou. O Jonas é todo tempo sério, é todo tempo na dele. Mas você não sabe como ele está, você não pergunta para ele como está, você não pergunta para o seu próximo como está. A gente já está na questão de julgar, entendeu? E julgar às vezes não é bom, porque a gente não precisa de julgamento. A gente já tem o nosso auto-julgamento. Nós mesmos já nos julgamos quando a gente não se sente bem diante de uma situação. Então, e a palavra do Senhor diz, eu digo isso novamente, que nós devemos amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, cuidar dos outros. Então, cuide, ame, certo? Então, gente, só reiterando, depressão, ansiedade, não é por conta de possessões demoníacas, não é falta de Deus, não são problemas relacionados à questão somente espiritual. A gente sabe que realmente existe uma questão espiritual envolvida, mas não é esse o foco. A depressão é uma doença, como várias outras doenças, e precisa de tratamento, precisa de ajuda especializada. A gente precisa ter pessoas que falem sobre isso dentro da igreja, mas pessoas que falem sobre isso com propriedade dentro da igreja, entendendo que os psicólogos, os psiquiatras também são profissionais dentro da igreja que podem utilizar suas profissões para a glória de Deus, ajudando a igreja, servindo seus irmãos, buscando auxiliar os seus irmãos que têm passado por esses momentos. Como já foi falado, tanto a questão pastoral, os irmãos que são obreiros, os irmãos que têm cargos e têm responsabilidades, passam por esses períodos, sabe? Muitas vezes motivados por questões hormonais, por questões neurais também, que são fatores que levam à depressão, questões genéticas também. É uma doença que tem vários fatores que culminam, às vezes, no suicídio. Então, a gente precisa estar atento aos sinais, atento aos fatores, atento aos gatilhos que levam a pessoa. Mais uma vez, lembrar que nós devemos, como a Nayane falou, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros a carregar os seus fardos. E mais, amar uns aos outros como Cristo nos amou. Não é amar uns aos outros da forma humana, da forma errônea, mas buscar o amor sacrificial de Jesus também, buscar o amor de entender a dor do outro, de se colocar no lugar do outro. E se eu não entendo a dor do outro, buscar ajudar ele a passar pelos momentos de escuridão, a passar pelos momentos de dor. Jamais chegar para um irmão e falar que o fato dele estar com depressão é falta de Deus, que ele tem que buscar a Deus, porque isso dentro da igreja é um fator que leva os irmãos a se sentirem mal, a se sentirem pior, porque eles pensam que eles não têm fé suficiente, então eles desagradam a Deus e Deus os esqueceu, quando é justamente o contrário. O Senhor não nos abandona. Ainda que a gente não consiga sentir, ainda que a gente não consiga ver, ainda que por conta das doenças, por conta da depressão, por conta da ansiedade, por conta dos fatores externos, a gente não consiga ver o Senhor presente, o Senhor continua lá. E é justamente nesse sentido que nós precisamos apoiar uns aos outros na fé. A gente precisa dar ao irmão suporte, não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Porque nós não fomos chamados para nos importar somente com aqueles que estão dentro, mas com aqueles que estão fora. De amar, de cuidar, desde as crianças até os mais velhos, até os idosos, que por muitas vezes se sentem cansados, que por muitas vezes se sentem abalados, não sentem que eles têm um propósito, não sentem que eles têm algo para os motivar a viver. Então, nós devemos sempre olhar para o irmão de forma amorosa,
com amor, com compaixão. Jamais tratar isso como se fosse um tabu, mas falar para que a gente possa buscar o tratamento correto, falar para que a gente possa encontrar saídas, falar para que as pessoas possam se sentir seguras de buscar ajuda. Isso é interessante no contexto de que os mais velhos, como você citou, que acham que não tem propósitos. Então, muitas pessoas confundem propósitos com metas. Então, um jovem, por exemplo, conta uma história que ele tinha a meta de alcançar o mais alto patente dentro da empresa. E com 2 anos ele conseguiu. Então, ele com 22 anos já era respeitado dentro da empresa. Essa era a meta dele, não o propósito. Então, essa era a meta. Quando ele alcançou essa meta, ele cometeu o suicídio. Então, não confunda metas com propósitos. Quando você, vou dar uma de coach agora. Quando você descobre qual é o seu propósito, você não vive só por si, você vive pelos outros, pela comunidade. Então, eu gosto muito da palavra empatia. Só que algumas pessoas confundem a empatia e acham que a empatia é se colocar no lugar do outro. Quando, na verdade, a empatia é reconhecer o outro como o outro. Se eu me coloco no lugar do outro, não é o outro, sou eu lá. Mas eu preciso entender que o outro é o outro e eu sou eu. Que ele tem as deficiências, as dificuldades dele e eu tenho as minhas. E com isso, compreender que a força que eu tenho não é a mesma que ele tem. Portanto, buscar uma ajuda e dizer aquela frase que eu já citei. Eu estou aqui. Então, junto, vamos ao psicólogo, ao hospital, ao UPA, a outra instituição que vai resolver o nosso problema de saúde mental. Então, é pegar na minha mão e dizer, vamos ao psicólogo, vamos ao psiquiatra. Que vai para psiquiatra é doido. Não, não é doido. O psiquiatra está ali, o psicólogo vai conversar com você, mas o psiquiatra vai medicá-lo. Então, existem medicamentos que substituem alguns neurotransmissores, temos alimentos também que nós temos alguns neurotransmissores em determinados alimentos, por isso a importância de se alimentar bem. E por isso nós precisamos conversar muito sobre isso. Como você já disse, é um tabu dentro da igreja. Então, depressão não é falta de Deus. São transtornos mentais, são doenças mentais. E que, tratada com cuidado, com psicólogo, com atendimento domiciliar, mesmo no hospital, os cuidados que a família tem que ter sim resolvido. Isso é tão convicto que 90% das pessoas que 90% dos casos de suicídio, não, 100%, perdão, dos casos de suicídio, 90 poderiam ser evitados. Então você percebe, entre 10 pessoas que cometem suicídio, 9 poderiam ser evitados. Por quê? Porque faltou reconhecimento. Então, alguém precisaria conversar e perguntar, eu estou aqui, o que está acontecendo, posso ajudar? Em que eu posso ajudar? Então, essas perguntas são gatilhos para que essa pessoa deixe de pensar sobre o suicídio. Aí vem outra questão interessante. Uma vez suicida, pensamento suicida, sempre pensamento suicida? Não. A pessoa que tenta o suicídio, ainda vão tentar 3, 4 vezes. Depois disso, se não conseguirem, elas desistem. Então, gente, estamos caminhando para o final da nossa live. Essa live teve o propósito, como eu falei, de informar, de conversar dentro da igreja, para as pessoas que são da igreja e também as pessoas que são de fora da igreja, entendendo o papel da gente como igreja frente a essas questões, entendendo que não é frescura, entendendo o que leva, qual a história por trás. Eu gostaria de agradecer a vocês pela participação, pela disponibilidade a gente está servindo também nesse sentido. Agradecer ao pastor por todo o apoio, a equipe de mídia que está aqui por trás dos bastidores e a cada um que se prontificou a tanto assistir quanto ajudar para que essa live acontecesse. Vocês têm alguma consideração final? Uma consideração final. Não temos a pretensão de dizer que suicídio é ou não falta de Deus. Não temos essa intenção de dizer que é ou que não é falta de Deus. Mas estamos aqui para dizer que suicídio é um problema real e que nós, como pessoas, precisamos falar sobre isso. E que 90% dos casos podem ser evitados.
Então, gente, pergunte mais vezes como as pessoas estão. E isso pode salvar uma vida. Muito obrigado. E absorvam nossas ideias também, viu? Que a gente falou aí sobre as prevenções, tá? Bota em prática. Se você tiver um amigo que está passando por isso, bote em prática e ajude, certo? Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Certo? Então, é isso. Muito obrigada. Busquem conhecer mais sobre o assunto. Orem pelas pessoas que têm passado por essas questões e apoiem essas pessoas. Se você tem passado por essas coisas, como o Jonas falou, existem inúmeras formas de apoio. O CVV 188, você pode estar ligando. O SAMU, Corpo de Bombeiros, dentre outras entidades. Busque ajuda. Você não está só, como a gente falou. Sempre vai ter alguém que vai estar lá para você, que vai estar lá para te ajudar. Nós, como igreja, entendemos o papel necessário em falar sobre isso e enfrentar essas questões. E é isso. Que Deus abençoe e até a próxima live. Uhul!